Eu gostaria de meditar um pouquinho no texto bíblico segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, lá no capítulo 14, versos 13 a 21, texto litúrgico para o domingo de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no seu capítulo 14, dos versos 13 até 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse texto é um relato bíblico da história de Jesus alimentando 5.000 pessoas. Como lemos, com apenas 5 pães, 2 peixinhos, um texto muito famoso, tema de músicas infantis e muito conhecido de todos nós. Jesus mostra aqui nesta oportunidade compaixão pelas multidões. As multidões que o seguem. Ele cura os enfermos. E quando os discípulos sugerem que ele mande as pessoas embora para comprar comida, Jesus diz para eles providenciarem alimento para as pessoas. Olha que interessante. Mestre, mande as pessoas embora, está tarde. Senão elas vão passar pelos povoados e vai estar tudo fechado, não vão conseguir encontrar alimento. E nós não temos. E Jesus é bem enfático: providenciem comida para eles, vocês. Os discípulos respondem: mas nós não temos essa possibilidade. Temos apenas aqui 5 pães, 2 peixes. Mas Jesus pega aquele alimento, levanta-os aos céus, abençoa o alimento e os multiplica. Multiplica para alimentar todos, não só uma parte, não só quem ele gosta ou a quem os discípulos mais se afeiçoam. Não, ele alimenta toda a multidão e sobra comida, sobra muita comida. As pessoas comem até fartar-se. Aqui nós temos um exemplo milagroso de Jesus e principalmente a sua compaixão pelas pessoas, porque
Jesus alimenta com um pouco que algumas pessoas talvez pudessem pensar que não daria nem para eles. Alimenta todo mundo. Todo mundo que se chega ou se achega até Ele. Nós vemos esse episódio em outros evangelhos também. É interessante que, além de Mateus, Marcos, Lucas e até João narram este milagre, esta mesma história. É claro que com algumas variações de detalhes, mas é interessante que todas elas trazem uma compreensão principal deste milagre: misericórdia, compaixão. E aqui Jesus não mostra somente compaixão, Ele mostra compaixão em meio à dor. Sabia disso? Jesus estava ferido aqui, se você não sabe. Se você voltar um pouquinho o texto, for lá para o início do capítulo, você vai ver que João Batista havia acabado de ser morto, decapitado, por um capricho, por pessoas que absolutamente viviam em pecado e gostavam disso. Morto por falar a verdade, morto por ser sincero, morto por levar a palavra de Deus, e sem papas na língua, sem varrer nada para baixo do tapete. Profecia pura e simples, vindo somente da parte de Deus. E quando ele é morto, Jesus fica extremamente triste. E em meio à sua dor, Jesus quer se retirar um pouco. Mas olha que interessante, as multidões o seguem mesmo assim, ferido, entristecido, mas mantendo a sua compaixão. Às vezes nós fazemos o contrário, não é isso? Às vezes nós deixamos as nossas emoções nos superarem, e depois nós dizemos: eu fiz isso porque eu estava muito triste, ou eu falei com você desse jeito porque eu estava muito chateado, ou me desculpe, eu errei com você, mas é que você não sabe pelo que eu estava passando. Jesus, eu te pergunto, fez isso com a multidão? Meu primo morreu, saiam daqui. Não. Ele atende essas pessoas e olha para essas pessoas com um olhar de misericórdia. Jesus se preocupa com as necessidades físicas e também com as necessidades espirituais dessas pessoas. Ele não apenas cura os enfermos, mas também alimenta a todos. Ele cuida dessas pessoas de maneira integral, sem descartá-las, como nós, às vezes, na condição de discípulos, fazemos. Sem descartá-las. Mande embora, mestre, nós não temos condições. A nossa generosidade, ela tem limite, ela tem um teto de gastos, porque nós somos limitados. Nós enxergamos um palmo à frente do nariz apenas, e às vezes nem isso. Muitas vezes estamos
desconectados da verdadeira espiritualidade. Ontem eu falava com um grupo acerca da espiritualidade em detrimento da religiosidade. E muitas vezes nós estamos mais ligados aos nossos feitos religiosos, que nos trazem mais ídolos do que outras coisas, e totalmente desligados de uma espiritualidade saudável, mantida no Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a compaixão de Jesus é um exemplo para nós, nos chamando a cuidar, nos chamando a compartilhar, nos chamando a estar atentos às necessidades que nos rodeiam. Além da compaixão, eu gostaria de falar com você rapidamente sobre 3 coisas que este texto, dentre outras muitas, podem trazer como lição para mim e para você. Primeira coisa, confiança em Deus. Quando os discípulos dizem para Jesus: mas nós só temos isso aqui, mestre, é pouco. Jesus não se preocupa. É interessante isso. Jesus absolutamente, Ele não está preocupado com isso. Não. Em vez disso, Ele abençoa o pouco que tem, multiplica o pouco que tem. Ele nos mostra aqui confiança. O que Ele está dizendo para mim e para você? Que nós podemos e devemos confiar. Em quem? Em Deus. Para quê? Para prover toda e qualquer necessidade, mesmo quando parece que não temos o suficiente. Confiança em Deus. E é natural que, na nossa condição humana, o que menos a gente costuma fazer é confiar em Deus. Já percebeu? A primeira coisa que a gente faz é se desesperar, como os discípulos. Mestre, por favor, dá um jeito logo, está anoitecendo, isso aí vai ficar nas nossas costas. As preocupações tomam conta das nossas vidas, tomam conta do nosso ser, tiram a nossa noite de sono, nos fazem começar a prestar atenção nas coisas que são efêmeras. Você está dizendo que os problemas são efêmeros? Sim, eu estou dizendo que os problemas são efêmeros, porque eles existem simplesmente para tirar o nosso foco, simplesmente para nos desviar daquilo que realmente importa, que é a nossa confiança plena em Deus. É claro, ninguém é super-homem aqui, ou super-mulher, não. Nós vamos ter as nossas dificuldades, vamos ter as nossas limitações, mas toda vez que você perceber que fugiu da sua mão, confie em Deus. Uma segunda coisa muito importante aqui: compartilhamento. A multiplicação dos pães, dos peixes, só foi possível porque alguém compartilhou com Jesus. Jesus não tinha
o alimento na sua pasta executiva. Não. Ou na sua mochila da Oskley. Não. Compartilharam com ele, e ele compartilhou com todos. Só é possível que haja milagre quando nós compartilhamos. Só é possível que haja milagre quando nós fazemos. Você já parou para prestar atenção que às vezes a gente espera um milagre cair do céu assim? A gente não se move. E é interessante que quando não acontecem as coisas do nosso jeito, a gente culpa Deus e o mundo, para resumir. Não é verdade? Por que aconteceu isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que as pessoas fizeram isso comigo? Mas eu pergunto mais uma vez para você: será que nós estamos dispostos a compartilhar os nossos recursos? Eu não estou falando só de recurso financeiro, não. Estou falando daquilo que a gente é, daquilo que a gente oferece como ser para as pessoas. Será que nós estamos dispostos a nos compartilhar para as pessoas, nos doar às pessoas? Ou nós queremos só receber? Porque é interessante que o papel do reclamão realmente é só reclamar. Parece uma redundância isso. Mas por quê que ele exerce muito bem o seu papel? Porque ele não faz. Quem reclama não faz. Olha que interessante. Por que você está dizendo isso? Porque quem reclama, reclama daquilo que está sendo feito por alguém. Se sou eu que estou fazendo, eu não vou reclamar do que eu estou fazendo. E não vou gostar que alguém reclame. Estou certo ou estou errado? Pensa aí com você. Se você está fazendo, você gostaria que alguém reclamasse? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando estamos fazendo algo e alguém reclama é isso aqui, ó. Então vem fazer no meu lugar. Não é isso? Mas o líder isso, o líder aquilo, o pastor assim, o pastor assado, esse conselho, essas pessoas. Mas será que eu, como cristão, como discípulo de Jesus, eu compartilho aquilo que é de bom em mim com as outras pessoas? Jesus nos mostra aqui a importância de compartilhar. E olha que interessante, mesmo que pareça pouco, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas é tão pouco que eu tenho para contribuir, mas eu só sei fazer isso, mas nem falar eu sei. Pode parecer pouco. Em outros evangelhos a gente tem a figura de um garotinho, né, trazendo esses pães e esses peixinhos. Você vê? É uma rede de compartilhamento. Mas só isso. O pouco, você já ouviu isso, acha em algum lugar? O pouco com Deus. Você pode dizer para mim? O pouco com Deus. Você já ouviu. E quando nós estamos dispostos a compartilhar, perceba, o pastor Jesus disse um negócio muito bacana em Bastos de manhã. Às vezes a gente pede coisas, eu vou usar outro termo aqui, tá? Porque eu sou um pouco diferente. O pastor Jesus tem um português, né? Tecido, lindo. Mas eu vou dizer aqui, às vezes a gente pede coisas assim, esdrúxulas para Deus, né? Zoadas. E a gente quer que Ele nos abençoe. Coisas assim que são totalmente egocêntricas, sabe? Totalmente nossas. O pastor citou o exemplo do assalto, né? A gente vai assaltar o banco, né? Vamos orar para que Deus nos abençoe. Não é ridículo? Então quando a gente não está disposto a compartilhar, a gente começa a ser ridículo perante Deus. E a gente começa a reclamar. Porque é claro que Deus não vai responder isso. Fiquei pensando nisso a tarde inteira. Deus não vai responder algo que é ridículo aos ouvidos dele.
Não vai. Eu não estou disposto a compartilhar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, para que o milagre realmente aconteça. Eu reclamo, mas eu quero que Deus faça para mim. Eu quero assaltar o banco e quero que Ele me abençoe. Isso é ridículo aos olhos de Deus. E se a gente olhar para dentro da gente, quantas vezes a gente não faz isso? Eu não quero ser hipócrita aqui para você não, tá? Quantas vezes eu não fiz isso? Pedir algo para Deus, reclamando e tudo mais, não gostando ainda porque Ele não fez para mim. Olha que petulância. Mas totalmente egocêntrico, sem disposição para compartilhar, porque só existe multiplicação, inclusive dos nossos recursos, tá? Só existe bênção de verdade para nós e para outras pessoas através do compartilhamento, porque é Ele que gera a multiplicação, é Ele que impulsiona. O terceiro item que eu quero colocar aqui para você, que é o milagre. A multiplicação é um milagre que mostra o poder de Deus, mas só acontece quando nós estamos dispostos a enxergar o quão errôneo nós somos, o tanto que nos falta ainda, sabe? Nós só enxergamos isso nos outros, nós só vemos os erros, as limitações no nosso próximo, nós analisamos bem a vida do próximo, mas nós esquecemos daquilo que nos falta. Deus é capaz de fazer coisas incríveis, coisas surpreendentes nas nossas vidas, tá? Claro que Ele é capaz, Ele é soberano, mas nós devemos ter fé, devemos confiar, devemos compartilhar, para então esperar um milagre. São passos a serem dados. Não adianta ficar aqui parado, estático, e pensar que vai acontecer igual Elias. Eu vou orar e as condições climáticas vão mudar ao meu redor. Não, não. Para viver os ensinamentos que Mateus nos deixa aqui através destas palavras, nós temos que seguir o exemplo, em primeiro lugar, de Jesus Cristo, em termos de compaixão, em termos de amor pelos outros. Temos algumas maneiras para fazer isso. Não quero ser pragmático, jamais. Mas nós temos algumas maneiras para fazer isso. Primeira coisa, ajudar os necessitados. Jesus estava fazendo o que lá no meio das multidões? Curando os enfermos, alimentando as pessoas. E nós podemos e devemos fazer o mesmo. Compartilhar o que a gente tem. Todos os nossos recursos para um fim. Sabe aquela coisa de tudo que você faz, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor? É sobre isso. Compartilhar você, eu, para as pessoas. Confiar em Deus. Porque às vezes a gente fala assim: Jesus, os recursos aqui estão limitados, a gente só tem isso ou aquilo, não dá para fazer não. Mas se a gente confia nele, a gente faz. E eu digo isso para você de causa própria mesmo. Quando a gente confia, quando a gente coloca de fato a nossa esperança no verdadeiro lugar, aponta ela para Cristo, as coisas realmente acontecem, as coisas realmente saem do papel, e nós passamos a não viver somente
pelas e para as nossas necessidades, mas nós multiplicamos aquilo que somos, que temos, para com os outros. Expandimos nossos dons, nossos talentos, que nos foram dados com tanto amor por parte do Criador. Aqui são apenas algumas maneiras pelas quais nós podemos começar a vislumbrar esse ensinamento aqui. Sair daquela coisa superficial, cultica de domingo somente, sabe? Mas viver isso no dia a dia. E eu pergunto para você o que eu perguntei para mim. Fui jogado na parede quando estava com esse texto aqui. Será que nós somos de fato cumpridores dos ensinos de Jesus? Ou nos escondemos somente em meio aos nossos próprios achismos? Qual tem sido, muitas vezes, a nossa desculpa para não agir como Jesus propõe no seu Evangelho para a gente? O que a gente coloca na frente dele no dia a dia? E olha, eu vou falar para você, não é pouca coisa não, viu? A gente coloca muita coisa na frente de Jesus na nossa vida. Será que esperamos as outras pessoas serem merecedoras de algo, mas nós, ou melhor, nós esperamos que as outras pessoas sejam merecedoras de algo para que nós possamos agir? Peraí, deixa eu analisar, será que essa pessoa merece? Será que essa pessoa merece ser ajudada? Será que essa pessoa merece, ou será que ela faz por onde ser levantada? Mas ela já caiu uma, já caiu duas, já caiu 10, já caiu 1000 vezes. Será que ela merece a minha atenção? Aí eu pergunto para você, será que nós, eu e você aqui, nós, igreja do Senhor, será que nós merecemos algo diante de Deus? Eu e você? Porque nós julgamos o merecimento das pessoas, não é isso? Eu estou falando de mim, tá, gente? Eu olho e eu julgo. Será que essa pessoa merece mesmo ser ajudada de novo? E aí hoje Deus me joga na parede lá do escritório e fala assim, mas você Robson, você acha que você merece alguma coisa diante de mim? Você acha que você é merecedor de alguma coisa? Que você é melhor do que aquelas pessoas que você julga não merecer o meu amor? Nós merecemos algo. Nós temos aqui algumas lições, como eu disse para você. Esse texto, Jesus é tão maravilhoso que é difícil parar em alguns exemplos que o texto pode dar para a gente. Dá vontade de ficar falando os outros. E olha que tem muitos. Muitos. Mas aqui eu trouxe algumas lições do que nós, algumas poucas lições do que nós podemos aprender com esse texto. A gente deve ler essa passagem não só aqui no Evangelho de Mateus, mas nos outros textos também, para a gente ter uma ideia panorâmica do que está acontecendo aqui. Existem várias maneiras nas quais nós podemos seguir o exemplo de Cristo, ajudando as outras pessoas, assim como Ele fez aqui, deixando a si mesmo de lado. Nós temos alguns exemplos até na vida da igreja. Nós podemos ajudar
financeiramente, por exemplo, ser fiel nas ofertas, ser fiel nos dízimos. Isso é para além de estar embasado somente nas Escrituras. Isso é algo evangelizador. Não saiba que quando você contribui na igreja, você está simplesmente sustentando vida de pessoas que estão no ministério, não. Você está sustentando a palavra de Deus que está sendo levada a pessoas que talvez você não possa chegar até elas. Ou seja, o papel evangelizador disso é gigantesco, e quem não entende ainda está superficial. Portanto, contribuir com a igreja financeiramente, com dízimos, com ofertas, não é somente deixar parte do seu dinheiro para alguém fazer o que quiser. Pelo contrário, é ajudar a multiplicar a obra do próprio Cristo. É ajudar a igreja a continuar o seu trabalho na terra. Voluntariar-se, estar disposto a multiplicar. A obra de Deus precisa disso. Voluntários para ajudar nas atividades. Você pode se oferecer para trabalhar num ministério, num projeto social da igreja. A igreja não tem um projeto social, vamos fazer um então. Aqui eu sei que tem. Então vamos cooperar com ele. O que a gente está esperando muitas vezes? O que a gente está esperando para servir, para multiplicar, para ajudar nas atividades da igreja, para ser igreja, compartilhar, ajudar as pessoas na sua comunidade, lá no bairro, lá no condomínio. Às vezes a gente não olha na cara do vizinho, não é? Não dá um bom dia para o vizinho. Ah, mas o vizinho é chato. Tá, mas eu estava falando com meu filho sobre isso hoje. Não importa o que as pessoas são, importa o que você é. Ajudar as pessoas, oferecer ajuda para um vizinho idoso, doar alimento para um banco de alimentos, para a própria igreja, ajudar uma escola, ajudar um hospital, criar um projeto de capelania, ser proativo, orar pelas pessoas, não só de forma egocêntrica e errônea, como eu citei lá atrás, não, mas orar, porque a oração é uma ferramenta poderosíssima para ajudar as pessoas. Você pode orar pelas necessidades das pessoas ao seu redor, pelo bem-estar das pessoas ao redor do mundo. Muitas vezes uma oração acalma o coração de uma pessoa, igual a harpa de Davi acalmava o coração do rei. Façamos assim como Jesus. O importante é agir com compaixão, com amor, procurando maneiras de fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Atitude. Jesus espera a nossa atitude enquanto igreja. Eu repito para você, Jesus espera a nossa atitude enquanto igreja. Obras não salvam ninguém, tá? Eu não estou falando disso aqui. Obras não salvam ninguém. Elas são marcas. São marcas que acompanham a vida dos salvos em Cristo. Então eu repito para você e guarda no seu coração: a obra não te salva, não me salva, não salva ninguém, mas elas são marcas que acompanham a vida dos salvos em Cristo. Eu gostaria de finalizar essa palavra não com as minhas palavras, mas com as palavras de Tiago.
lá no seu capítulo 2, versos 14 a 26. Eu finalizo dizendo o que Tiago diz para a gente. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras? Está morta. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuarem juntas, e assim as ações tornaram a fé completa? E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela nossa fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém, igreja? Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe você que também nos acompanha pela internet. Amém.